Senhores vereadores, cidadãos que estão presentes a esta sessão e também acompanham pelo site oficial do Poder Legislativo e pela Rádio Comunidade FM, boa noite. Declaro aberta a 13ª sessão ordinária de hoje, dia 17 de abril. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que foi enviada a todos por e-mail. Havendo concordância do plenário quanto à dispensa da leitura da ata do dia 10 de abril, 12ª sessão, coloco-na em discussão. Em votação. A ata da sessão anterior foi aprovada por maioria dos vereadores, constando na falta o vereador Gideon dos Santos. Matérias constantes do expediente, recebidos do senhor prefeito. Ofício número 44/2017, encaminhando o projeto de lei número 22/2017, que dispõe sobre a criação do programa Fila Única, de informação sobre demanda por acesso de crianças na rede municipal de ensino e da outras providências, às comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Educação. Ofício número 46/2017, encaminhando o projeto de lei número 23/2017, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a JUSESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo, e o SESCOM-SP, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícia, Informação e Pesquisas do Estado de São Paulo, para a viabilização, instalação e funcionamento de posto de serviço da JUSESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo, nesta cidade, às comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Ofício número 47/2016, encaminhando balancete referente à receita orçamentária, despesa orçamentária paga, liquidada e empenhada, extra-orçamentária e restos a pagar da competência 03/2017, à Comissão de Finanças e Orçamento. Recebidos de diversos. Ofício sem número do Diretório do PMDB, informando que o vereador Francisco Donizete Pereira é o líder da bancada do partido na Câmara Municipal de Porto Ferreira, dado conhecimento à Casa. Correspondência da APAI encaminhando prestação de contas do mês de março de 2017, referente ao convênio municipal, lei número 3.325/2016, à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício sem número da Associação Viva a Vida, encaminhando prestação de contas do mês de março de 2017, referente ao convênio municipal, lei número 3.327/2016, à Comissão de Finanças e Orçamento. Recebidos dos senhores vereadores, projeto de lei. Projeto de lei número 05/2017, do vereador Gustavo Braga, que dispõe de declaração de utilidade pública da Associação Garoto e Garota Nota 10, à Comissão de Justiça e Redação. Requerimentos. Requerimento 187/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações quanto ao cumprimento da Lei nº 3.175/2015, que institui o auxílio financeiro para pagamento do transporte de estudantes. Número 1. Qual o valor anual destinado ao subsídio dos estudantes? Anexar documentos. Número 2. A primeira data para protocolo daqueles que foram aprovados após triagem para obterem os recursos era o dia 10 de abril. De que forma ocorreu a publicidade deste procedimento? Anexar documentos da publicidade. Número 3. Os alunos que realizaram o protocolo, entretanto, solicitando apenas o recebimento do mês de março, perderão o recurso do mês de fevereiro? Como devem proceder? Número 4. Todos os protocolos deverão ser feitos até o dia 10 de cada mês? Número 5. Qual a quantidade de protocolos apresentados na data mencionada acima? Número 6. O auxílio financeiro será de quantos meses? Plenário Sir Ignatius, 12 de abril de 2017, Alan João Orlando, vereador.
O requerimento número 187 está em discussão. Em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade. Requerimento 188/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações quanto ao empenho número 01741/2017, referente a gastos no Carnaval de 2017. Número 1. Referido empenho aponta a aquisição de 150 marmitex, totalizando o valor de R$ 1.500. Nesse sentido, para quem foi fornecido cada marmitex? Número 2. As 150 unidades foram destinadas para um único dia, senão quais dias? Número 3. Houve exigência por parte de algum prestador de serviço quanto ao pagamento de alimentação à parte? Se sim, anexar documentos. Número 4. Por fim, solicito cópia do procedimento que culminou no empenho, tais como solicitação de compra e orçamentos. Justificativa. Esse vereador recebeu resposta do requerimento número 95/2017, de sua autoria, quanto ao investimento da municipalidade para com a realização do Carnaval 2017. E surgiu a necessidade de mais detalhes no tocante à aquisição de marmitex. Plenário Ciro Ignatius, 12 de abril de 2017, Alan João Orlando, vereador. O requerimento número 188, de autoria do vereador Alan João Orlando, está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 189/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas às normas regimentais, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo informações sobre o pagamento das tarifas de água e esgoto da municipalidade. Número 1. Atualmente, qual é o valor que a Prefeitura Municipal paga à empresa Odebrecht Ambiental pelo consumo de água e esgoto no município? Número 2. Os pagamentos de tais tarifas estão em dia com a referida empresa? Número 3. Se não, qual o motivo de tais atrasos? Justificativa. Após reclamações por parte de moradores quanto às tarifas de água e esgoto em Porto Ferreira, esse vereador foi questionado por moradores de Porto Ferreira de quanto a Prefeitura Municipal gasta e com tais tarifas e se o município está rigorosamente em dia com esses pagamentos, para poder fazer uma cobrança mais séria e com responsabilidade nesse sentido. Plenário Ciro Ignatius, 12 de abril de 2017, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento número 189 está em discussão. Fará uso da palavra o autor da propositura legislativa, vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos assiste, eu fiz esse requerimento para a gente deixar um pouco bem transparente a questão de água em Porto Ferreira. Eu acho que nós temos que ter o conhecimento, essa casa tem que saber tudo o que está acontecendo sobre o problema de água em Porto Ferreira. Desde que a prefeitura tenha débito, se não tem débito, quanto paga, como que está as tarifas, como que estão as tarifas, porque se procede a informação que a prefeitura municipal deve água, nós estamos errados. Nós precisamos saber, para poder fazer uma cobrança digna, para poder fazer uma SEI com vereadores, uma SEI séria, que não sai no jornal, que nós estamos brincando para a plateia e que nós estamos sim querendo cobrar, querendo fazer uma coisa séria, nós estamos olhando nos noticiários, está dando vergonha. E o que o povo espera das pessoas públicas? O que o povo espera das pessoas que eles confiaram o seu voto para estar aqui representando, para estar aqui cobrando, para estar aqui fiscalizando? É moral, é seriedade. Então nós queremos saber sim, está devendo, por que está devendo? Amanhã depois, não sei se uma escola, uma saúde pode cortar água, mas de repente um outro departamento pode sofrer uma sanção, né? Então nós queremos saber certinho, precisamos saber como está a questão de água em Porto Ferreira em todos os sentidos. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão.
Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicações. Número 377/2017, do vereador Gustavo Braga, sugerindo fiscalização na rua Nelson Pereira Lopes, logo após a rodoviária, quanto a um trailer de lanches que está há mais de 4 meses parado na referida rua. Número 378/2017, do vereador Gustavo Braga, sugerindo a colocar iluminação, lâmpadas, em 2 postes existentes na Avenida Totó Ramos Ranchos. Número 379/2017, do vereador Gustavo Braga, sugerindo limpeza e reestruturação no parquinho existente de frente à EMEI Professora Maria Luísa Fratini Martins, na Vila Sibila. Número 380/2017, do vereador Gustavo Braga, sugerindo a manutenção de site da Prefeitura Municipal, que atualizem os mesmos com informações recentes. Número 381/2017, do vereador Gustavo Braga, sugerindo estudo com moradores e comerciantes da rua Francisco Prado, no trecho que compreendido de frente ao pronto-socorro municipal, para que elimine o sentido de direção dupla, deixando apenas os 2 sentidos para casos de extremas emergências médicas. Número 382/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo corte da grama, bem como uma ampla limpeza no posto de saúde do Alto do Serra d'Água. Número 383/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo que seja retirado galhos da última poda de árvores no projeto de Alto do Serra d'Água. Número 384/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo reparo com urgência em um poste de iluminação no velório municipal que está prestes a cair. Número 385/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo uma ampla limpeza no posto de saúde do bairro Parque Residencial do Redentor. Número 386/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo o corte da grama, bem como uma ampla limpeza na Delegacia de Polícia Civil, no Jardim Progresso. Número 387/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo a poda de árvores, bem como uma ampla limpeza na Secretaria Municipal de Saúde. Número 388/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo instalação de cobertura e assentos adequados e confortáveis no ponto de ônibus para embarque e desembarque na entrada da Vila Real e Las Palmas. Na palavra livre inicial, não há nenhum vereador inscrito para fazer uso dela. Eu solicito, portanto, aos senhores vereadores a dispensa do intervalo regimental. Havendo concordância do plenário, entramos para a ordem do dia. No entanto, não há deliberações na sessão desta noite, no tocante à apreciação de projetos de lei. Portanto, a ordem do dia, sem o seu conteúdo, ela está preenchida e encerrada. Procedo, ora, à palavra livre final. E, inscrito previamente, convido o vereador Alan João Orlando para fazer uso dela. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha através dos veículos de comunicação, eu apresentei um requerimento no tocante aos estudantes, devido à demanda que vem sendo me apresentada em 2 sábados consecutivos, antes da data de protocolo, que a Prefeitura deu publicidade, e os estudantes estão com relação em dúvidas, viu, Maquininha, quanto ao procedimento, em relação à data mesmo, se vai ser pago os meses atrasados, vai ser pago só um mês, quem apresentou só o do mês de fevereiro, se vão receber, por exemplo, março, já que acabou não apresentando o mês de março, enfim, que possa ser discutida a questão da apresentação da frequência, do atestado de frequência, no tocante a algumas universidades, a maioria delas, cobrarem uma taxa desses atestados, né? E a taxa acaba sendo quase o valor do que a municipalidade está ajudando. Tem estudante recebendo R$29. É um pouco risório, né? Mas vamos ver as justificativas. Eu tive uma conversa com o prefeito, ele já tinha me elencado algumas justificativas.
só fiz o requerimento para ficar documentado, e ele também disse que iria dar uma atenção especial quanto a essa questão do atestado de frequência. Não precisaria ser com tanta formalidade assim por parte da universidade, ou seja, para que não fosse cobrado, então, a instituição não cobrasse do estudante essa taxa, pudesse ser de uma outra forma, para que apresente à secretaria competente. Então, poder fazer essa parceria, o intuito do requerimento é melhorar essa comunicação secretaria com os estudantes. Foi por isso que eu instituí esse requerimento, já havia conversado com o prefeito, ele também me orientou a entrar com o requerimento para que a gente possa fazer tudo de forma documental e dar o respaldo necessário aos estudantes. Foi esse o objeto do requerimento. Então, a minha fala nessa questão seria justamente por isso. Quero reiterar as palavras do vereador Gustavo Braga, quanto à SEI, quanto à questão da água. Isso daí nós já tínhamos comentado no começo da Câmara, no começo dessa legislatura, nós comentamos em relação a isso, né? A Prefeitura tem débitos altíssimos quanto à água, em várias secretarias, desde gestões anteriores, a Prefeitura não tem quitado as suas dívidas. Acredito que não é justificativa da Prefeitura não poder cobrar um bom funcionamento do serviço de água e esgoto, certo? Mas, já que nós queremos ser legalistas, não é, vereador? Então, temos que ser também dentro de casa. Eu acho que inicia dessa forma. Mas eu não vejo assim como um empecilho, já que a Prefeitura não quitou todas as suas dívidas, que ela não possa cobrar o serviço de água e esgoto. Aproveito o ensejo, vereador Gustavo, solicitar a agência reguladora que possa fazer um trabalho mais afinco, não que não faça, mas que possa dar um aprimoramento nesse trabalho, porque se nós chegamos até essa situação de SEI, é porque faltou alguma coisa, faltou alguma fiscalização, né? E se faltou ou não, nós vamos debater agora através da Câmara Municipal. Então, que possa fazer um trabalho melhor, ou a gente sabe que tem sido feito, mas que dê publicidade, então, a esse trabalho, não é? Eles estiveram aqui conosco, fizeram a reunião conosco, mencionaram, tiraram várias dúvidas, e que eles possam dar publicidade a esse trabalho que vem sendo apresentado, para que a gente possa sempre melhorar o diálogo. Poder Legislativo, Poder Executivo e a população, que tanto anseja aí dúvidas quanto a vários temas da municipalidade. Então, foram essas minhas palavras de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e uma boa noite. Obrigado pela presença. Inscrito previamente o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, público presente, primeiro quero parabenizar, Paulo, projeto nota 10, entramos hoje com o projeto para declaração de utilidade pública, um projeto aí bacana que tira crianças da rua com a prática de esporte. Volto a falar de novo que eu sempre falo, quer tirar a criança da rua, ou é igreja ou é correr atrás de uma bola. Nós sentimos faltas em Porto Ferreira de campos de futebol. E aonde tem o campo de futebol, eu não vejo uso. Eu fiz uma indicação, a maquininha está aí, assim como o requerimento falando do campo do Salgueiro. Hoje eu passei em volta do campo do Salgueiro. Dá medo de ver. Está sujo, bagunçado, largado, sujeira, entulho. É difícil. Nós sabemos que a Prefeitura tem as suas dificuldades, mas eu acho que Porto Ferreira tem 2 campos de futebol, é o Cruzeiro e Salgueiro. Então, vamos cuidar do esporte, vamos cuidar dessa molecada. Eu falo que Porto Ferreira, quando acho que o Sérgio já foi técnico do time da EPTV, é tão gostoso, é ônibus indo a prestigiar o futebol, lota o ginásio. Outro dia nós íamos fazer o jogo contra a molecada do projeto do Paulo. Cheguei lá no ginásio, bastante gente lá. Então isso é bacana, isso é legal. Não custa nada, é pouco investimento. Eu ainda falo que onde foi construído o posto de saúde, um belo posto de saúde lá no campo do Cruzeiro, deveria ter achado um outro lugar para o campo de saúde. Ali era um campo de futebol, o campo do Cruzeiro, deveria ter sido feita ali uma pista de Cooper, uma pista de atletismo em volta do campo ali, com um lugar, porque nós, a Prefeitura, o município de Porto Ferreira não possui nenhum local adequado para a prática do atletismo. E nós podíamos estimular isso cada vez mais. Não custa muito dinheiro, custa mais criatividade e capacidade. Eu falo, Alan, da água, estou com você sim, cobro da agência reguladora,
sempre maior posição. Tanto é que quando nós tivemos reunião com a agência reguladora, eu até sugeri, falei, vocês não podem fazer uma campanha de economizar água nas escolas para os alunos? Não a empresa, a agência reguladora, fazer o seu panfleto, fazer as suas explicações e ir na escola, porque antigamente, eu lembro que a minha mãe falava assim, apaga a luz, tá? E hoje com as contas de água, nós temos que falar, fecha a torneira. Então, tem sim que fazer uma consciência, tem que começar do início, com essa molecada. Até vou sugerir de novo ao Sérgio Momesso, pessoal do trânsito, que faça nas escolas também uma campanha de conscientização do trânsito, para começar desde pequeno. Ora, não critica os vereadores por lombada, não critica os vereadores por semáforo, e falam que precisa de consciência? Então vamos começar. Vamos nas escolas e começar a educar, fazer uma educação do trânsito a partir dos pequenininhos, porque eles começam a cobrar os seus pais, e assim por diante podemos melhorar um pouquinho. Hoje eu fiz uma indicação, seu Sérgio Momesso, ali da Nelson Pereira Lopes, em frente ao pronto-socorro. Devido ao pronto-socorro, ali é uma mão dupla, tá? E causa transtorno no trânsito. Então, poderia-se fazer um estudo junto ali com os comerciantes, a gente não pode tomar nenhuma atitude antes de conversar com os moradores, os comerciantes do local, para que aquela rua voltasse a ser sentido único e apenas para a emergência médica poder, logicamente, utilizar. Porque quem desce a João Salgueiro, e quando um carro entra na Nelson Pereira Lopes, sentido contrário, Francisco Prado, ali causa transtorno, sim, ao trânsito. Tá? Quero desejar também uma boa semana a todos. Tá? E mais uma coisinha. A falta de planejamento. Né? A Rodolfo Streit foi inaugurada há quanto tempo, Dentinho? 4 meses? 5 meses? Dá uma pena ver ela rasgada inteirinha agora para conserto de água. Né? Espero que a empresa também deixe da forma que pegou antes. Por isso que a falta de planejamento podia ter sido feito na época que estaria sendo feita a empresa, não teria 2 problemas. Tá? Uma boa noite a todos. Inscrito previamente o vereador Marcelo Ozelin. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui na Câmara e pelos meios de comunicação. Uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Paulo, um projeto que já acompanho há algum tempo. Participei de um projeto como esse quando garoto. Acho que esse projeto, na verdade, não era um projeto na época, eu já falei várias vezes aqui, eram 2 pessoas que gostavam do esporte e ajudou muitas crianças naquela época, que foi o Zé Roberto Calbaiser, finado, e o Vardomelo, né? Então, quero parabenizar, se depender da gente aqui, tenho certeza que todos vão estar aí dando o apoio aí que você precisar para continuar e levar esse projeto adiante. Outra coisa que eu gostaria de falar a respeito da Odebrecht, vergonhoso tanto que a gente tem que falar da Odebrecht aqui, desde o início do ano. A última que me aconteceu foi uma conta que a Priscila me mostrou, 2 contas do mesmo mês e com valores diferentes. E ela, quando foi questionar, tentaram até segurar a conta dela na Odebrecht. Vergonhoso o que está acontecendo. Acho também, e vou fazer uma ligação amanhã para o Elcio, para estar pedindo para ele que verifique e que veja aí quem foi que pediu. Ela não entregou essa conta, óbvio que ela não iria entregar, mas é impossível a gente ficar aqui todas as sessões e atrás de Odebrecht. Acho que alguma coisa realmente tem que ser feita, a SEI tem que realmente ser instaurada, o pré-contrato, tem que ver o que está acontecendo com isso, porque não é possível. Né? É lógico que a gente fala que a gente não quer aqui achar nada errado, mas se estiver errado, os culpados que paguem. Né? Então, era isso que eu gostaria de estar passando hoje. Gostaria de desejar uma boa semana a todos, uma boa noite. Inscrito previamente o vereador Gideon dos Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e a todos aqueles que nos ouvem pelo veículo de comunicação. Primeiramente, também quero parabenizar ao Paulo pelo projeto de lei de utilidade pública do projeto. É um projeto que eu conheço. Toda semana estamos parabenizando, pois é um projeto que está sendo útil para muitas famílias de Porto Ferreira, que tem seu filho quantas vezes nas esquinas. E hoje alguns que eu conheço estão no projeto. Meu parabéns, que esse projeto só venha a crescer para beneficiar o município de Porto Ferreira. A respeito da agência reguladora e da Odebrecht, também recebemos, mostraram para mim a mesma situação que o Marcelo passou, não foi só dele, teve mais que se passaram. Peço à Casa de Lei, aos companheiros vereadores, ao presidente da Câmara, que tenhamos um pouco de pressa para instaurar essa SEI, para que os munícipes estão esperando um resultado rápido e objetivo. Tem prazos para se correr, mas se não requerermos elas novamente, esse prazo jamais se iniciará nessa questão da SEI. Então, peço, senhores vereadores, que a gente consiga logo resolver esse problema para dar atenção aos municípios de Porto Ferreira. E como também quero deixar aqui, quando é para elogiar, a gente elogia, mas deixar também a minha crítica a um site que se diz de Porto Ferreira, que vem distorcendo notícias em todos os lados. Então, é uma situação complicada, até do acidente do meu cunhado, de um outro acidente que teve na Anguera também, saiu notícias distorcidas. Acredito que o cidadão de Porto Ferreira sabe realmente o que acontece, não acredita, mas tem muitos que falam o que leem, tem muitos que não acompanham. Então, gostaria de chamar a atenção, mandei um e-mail, mandei uma mensagem para o MSN e não obtive resposta. Então, peço ao cidadão ferreirense que nem tudo que acontece nesse site é verdade. Então, nem tudo que vincula a internet é verdade. Então, acredito. E outra coisa também muito estranha essa semana, que saíram algumas notícias aí, esse site não colocou. Não sei se faltou tempo, faltou alguma coisa para o dono do site colocar essas notícias. Então, é umas notícias complicadas, mas esse final de semana eu não vi nada acontecer. Então, peço uma atenção especial, se estiver me ouvindo, o dono desse site, que vincule as notícias corretas para que parem de prejudicar. Pois a gente sabe que quando é o executivo também coloca, põe algumas situações de Porto Ferreira, alguma notícia de munícipes, de acontecimentos na cidade, sai muito distorcido. Então, uma atenção especial para esse site aí, meus munícipes de Porto Ferreira, não acredite muito nessa situação, pois muito distorcida essa notícia. Agora também uma outra situação, que como líder do governo, a gente sabe que se foram 100 dias, do governo Rômulo Ripa em Porto Ferreira, agradaram a alguns, desagradaram a muitos, eu acredito, porque tem muitos críticos, mas tem muitos também que estão de apoio. Estou vendo um governo positivo, um governo que está trabalhando por Porto Ferreira, pois tem muitas pessoas avaliando por 100 dias. Então, como líder do governo, tenho a obrigação de dar satisfação ao munícipes, não só aos meus eleitores, mas a todo cidadão de Porto Ferreira. Saiu no Jornal do Porto, há bastante notícia, mas que não acompanham, gostaria de deixar algumas das situações que acontecem. A gestão assumiu, a prefeitura com uma dívida de 24 milhões e meio de reais. Em 3 meses foram quitados 12 milhões de reais em pagamentos diversos. 4,8 milhões foram parceladas, que seriam Portoprev, né, a de água e também outras aí que foram parceladas. Também 1,5 milhão de empenhos foram expirados. Essas que foram caducadas, que não existem mais, que faziam bastante tempo e expiraram essas dívidas. E em 31 de março a dívida é de 6 milhões. Então a gente vê que o governo vem trabalhando para a quitação de dívidas do município. Pegamos uma gestão complicada, uma financeira difícil para se trabalhar, mas com muito cuidado, com muito trabalho, estamos conseguindo sanar essa dívida. A arrecadação ela teve um crescimento de mais 7,5% e receitas próprias teve um crescimento de 12,5%. Essa é a proveniência de IPTU, taxas e outras receitas. Então, e também uma economia com a folha de pagamento. Na realidade, alguns cargos hoje são a maioria concursados na prefeitura, isso reduzindo
o gasto da prefeitura. Então, nós tivemos economia de R$ 659 mil comparado ao período de 2016. Com desenvolvimento econômico também, tivemos também um bom trabalho pelo PAT, um aumento de atendimentos em 27%, num total de 3.586 relacionado ao ano passado, esses dados. A carteira de trabalho, mais 35%, 479 carteiras de trabalho foram tiradas, não falando que a gestão passada não trabalhava bem, mas sim falando da melhoria para o município que está sendo atendido. O PROCON teve aumento em consultas em 19%. As MEIs, a criação de MEIs, foram criadas 150 novas empresas em 6 meses. O Sebrae Móvel teve 60 atendimentos para empresários em 3 dias. A Feira do Empreendedor foi a São Paulo levar os empresários de Porto Ferreira para participar da feira. Também, na educação, tivemos uma economia de R$ 263 mil na contratação de transporte escolar. Na economia de R$ 93 mil na compra de materiais escolares. Tivemos também uma redução de R$ 10.200 na conta de água das creches e MEIs. Isso entra também no que o Gustavo falou. Com uma conscientização dos alunos, essa economia será muito mais, eu acredito isso. Também uma redução de R$ 22.300 na conta de energia das unidades de ensino. Embora se teve também um racionamento de energia, a gente sabe que no esporte também teve racionamento, teve que parar um pouco o ginásio, mas para que venha economizar para ser sanada as dívidas. Na saúde tivemos também uma delas, a reestruturação do CAPS, que mudou o prédio. Infelizmente o prédio estava judiando muito dos pacientes, era um prédio que estava caindo, o telhado caindo. Nós tivemos lá, o Alan participou também do carnaval, o Sérgio participou do carnaval lá com a gente, e vimos também que é um prédio judiado para o que é feito para aqueles pacientes que tem no CAPS. Merecem uma atenção especial, e isso significa uma atenção especial. Hoje está na Vila Maria, lá na Avenida Ademar de Barros, na Mãe Maria, na antiga Mãe Maria, um daqueles prédios. Todos os munícipes estão convidados a conhecerem no momento que quiserem, porque o CAPS, o que a gente fala, o prédio público é da municipalidade. Tivemos também um aumento na oferta de consulta de otorrinolaringologia, meio complicado aqui. Tivemos um aumento na oferta de cirurgia também de adenoides, tivemos um aumento de amígdalas, né? Um aumento na oferta de exames de endoscopia na cidade. Tivemos também um aumento na oferta de consultas de pneumologias, que era baixa, mas vemos que está tendo um crescimento também, uma melhoria na saúde. Ainda falta muito, no transporte principalmente. Toda semana tem aqui requerimentos de carro, de veículo sucateado. A gente sabe, o Marcelo, a situação que se passa ali na saúde ali. Então a gente vê que está complicado. Ainda falta um pouco, máquina, mas já está melhorando muito. Na infraestrutura, foi a retomada de obras da piscina do ginásio esporte. Como todos podem falar, está sendo coberta a piscina. Tivemos algum requerimento aqui de alguns vereadores questionando esta obra, uma obra que estava parada há alguns anos. Infelizmente, essa piscina foi sinal de que todos falaram que era de Aedes aegypti, de dengue ali, que seria um local de criadouro. E hoje, com a obra andando, e logo, logo, se Deus quiser, estará concluída, será não mais um local para Aedes aegypti, mas sim um local para as crianças ferreirenses praticarem seu esporte e terem seu benefício. Também na Avenida Rodolfo Estreito de Vila Sibila e Comunidade do Açar de Itaiar, tivemos também ali, teve a inauguração, depois teve algumas melhorias ali, nessa avenida, até lá em cima pintaram guias, fizeram algum trânsito, ajudou bastante ali. Então ainda falta alguma coisa, como a gente sempre vem pedindo, essas lombadas, sinalização, radar se necessário, semáforos em alguns lugares, mas vimos que está melhorando a cada dia. No desenvolvimento, o grupo de gestantes também desenvolvimento social foi criado, atividade no grupo do CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social, no grupo de adultos de 18 a 59 anos, no grupo de idosos, os idosos impactados pela atividade desenvolvida pelo Centro de Convivência do Idoso, que é o CDI. Os moradores estão também convidados a conhecer o CDI lá, que é um
uma creche do idoso, que é um lugar muito aconchegante para aqueles que precisam. Também na cultura tivemos 590 o número de alunos participantes da Escola Livre de Música e Artes, um aumento de 20%. E tivemos também o conserto e reforma de todos os equipamentos sonoros, possibilitando eventos. Certamente pegamos caixa de som, microfones um pouco sucateados, mas hoje a sociedade pode contar nos eventos públicos com som de qualidade. No esporte tivemos algumas reativação de projetos esportivos, perdemos alguns projetos, todos sabem, mas tivemos alguns projetos novos aí que estão trazendo benefício para as crianças e para os adolescentes, e também tivemos a implantação do projeto Eleve, de ginástica coletiva, treinamento funcional, Pilates. Também temos também ao ar livre ali direto, Zumba também ali no calçadão, em alguns lugares da cidade. Então isso é interessante para que a cidade venha a somar. Então estamos vendo que o governo está trabalhando por esporte também. E no gabinete também, pelo gabinete estão falando hoje sobre a Guarda Civil Municipal, pelo baixo número de servidores que ali trabalham, tiveram 1.860 atendimentos. Na Defesa Civil, o serviço prestado à comunidade foi de 187. O Corpo de Bombeiros atenderam 61 incêndios, 62 salvamentos, 262 resgates, 15 vitorias. E óbitos aqui a zero, mas tivemos um sábado. Gabinetes de portas abertas. O prefeito atendeu neste ano, nos 3 primeiros meses, um total de atendimento de 1.056 pessoas. Então, esse é uma motivação de que o governo está trabalhando. Ainda falta muito mais, sei que ainda vamos cobrar muito nessa Casa de Leis, estamos lado a lado, mas sabemos que logo, logo estaremos trazendo muito mais notícia boa para a cidade. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós, uma boa semana. Muito obrigado. Senhores vereadores, primeiramente eu quero agradecer a todos que aqui estão, que puderam marcar a presença nesta Casa de Leis e acompanhar os trabalhos. Quero aproveitar a oportunidade para congratular o Paulo, do projeto Garoto Nota 10, e o Paulo está começando a observar os frutos da dedicação que há tempo faz e se coloca com plena convicção, com pleno idealismo naquilo que imaginou, que é a realização desse projeto muito bom. Digo isso porque me lembro de que há uns 4 ou 5 anos o Paulo estava aspirando ao registro da pessoa jurídica de seu projeto e agora está aqui pleiteando nessa Casa de Leis, em razão do tempo aí do projeto, o selo da utilidade pública. Muito bom. Externarei também aos senhores um convite que chegou a esta casa da Ordem dos Advogados do Brasil, a Câmara Municipal de Porto Ferreira, e que diz: é com imenso prazer que a 135ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Porto Ferreira convida Vossa Senhoria a participar do 5º Simpósio Jurídico de Porto Ferreira, a se realizar em data de 16 a 18 de maio, com início previsto para as 19h30, na sede da Câmara Municipal de Porto Ferreira. Contaremos com a ilustre presença dos palestrantes a seguir nomeados e suas dissertações sobre temas de interesse e extrema importância aos operadores do direito. No dia 16 de maio, Dr. Guilherme Leone, Compliance, regras éticas no âmbito corporativo. No dia 17 de maio, Dr. Carlos Rocha Lima de Toledo Neto, uso de sites e a rede mundial de computadores para obtenção de informações processuais. E no dia 18 de maio, doutora Kátia Boulos, que dissertará sobre união estável e namoro qualificado. Reflexão sobre a ótica da doutrina e da jurisprudência. O aceite ao presente convite será uma imensa honra aos advogados de nossa cidade, razão pela qual aguardamos ansiosos a confirmação, a qual poderá ser realizada através do telefone da OAB. Porto Ferreira, 28 de março, assinado pela presidente, doutora Luciane Eleutério Gonçalves, e pela vice-presidente, doutora Inês Arantes. Quero
aproveitar o ensejo também para congratular o Poder Executivo por todos os feitos que o vereador Gideon dos Santos, ora, tomou, fez uso de sua palavra livre para ampliar, para divulgar. É muito bom porque, de acordo com a palavra do nobre colega, estamos vendo que medidas estão sendo tomadas em prol do município. Em quarto momento, o vereador Gustavo Braga, hoje, no seu uso da palavra, mencionou acerca das obras que estão sendo realizadas ao longo da Avenida Rudolf Streit. E é uma pena acontecer isso num momento como este. Aquela obra, ela ficou parada por meses. Me lembro de que o pessoal da administração foi até lá, por meio de uma empresa, acredito, e derrubou, acredito que uma dezena de árvores. Inclusive, umas madeiras interessantes, acompanhei isso, filmei, fotografei, e entendo que muitas árvores foram derrubadas sem dever, poderia ter sido preservado. O lugar onde elas estavam é hoje aquele espaço utilizado em intercala a própria avenida, o centro, e por um longo tempo, acho que atravessou um ano, aquela obra ficou parada, situação esta que poderia ter sido feito esse reparo que hoje está sendo realizado. Não me inteirei sobre a finalidade e o porquê daquilo, mas esperamos e temos, na condição de vereadores, que dedicar a fiscalização à obra, porque está destruindo, de certo modo, aquilo que foi feito, o dinheiro público ali investido, e a gente não sabe qual vai ser o retorno disso, se vai manter aquela linha, aquela uniformidade do asfalto original. De forma derradeira, eu partilho aos senhores, não vou entrar em méritos, mas não posso me aquietar de um vexame que a cidade novamente está à mercê. Porto Ferreira ficou conhecida nacionalmente de uma forma muito negativa, num passado recente. O episódio que envolveu, inclusive, vereadores, foi ali, teve uma certa proporção e atingiu até o Lar dos Velhinhos do município. Agora, Porto Ferreira, outra vez na mídia. E a gente vê que essa caixa da empresa Odebrecht, a partir do momento em que começou com as suas delações, está sendo uma caixa sem fundo. E uma caixa que está envolvendo N municípios e N pessoas. E envolvendo a classe política, principalmente. É duro presenciar isso na condição de um mandatário, porque você começa a ter a vergonha da conduta do seu semelhante, do político, que ele tem que ser o guardião, ele tem que estar zelando pela população, e não prejudicando as pessoas. É vergonhoso porque nós, na condição de mandatários, nos sentimos impotentes. Porque um ato desse não foi realizado com a minha presença, por exemplo. Não vou entrar na dos colegas, mas com a minha presença, eu não vi isso. Eu não participei, eu não fui molestado por isso, eu não fui convidado por isso, talvez porque a minha feição, ela automaticamente cause um asco a quem procede dessa forma. E acho ótimo que assim seja, para sempre. Porque, digo e repito, o vereador, o político, ele tem que se enxergar. Ele tem que se enxergar como o representante de cada um. O representante daquele que não tem o remédio, o representante daquele que não tem o asfalto, ele assumiu esse posicionamento. Ele colocou o seu nome para concorrer. Agora, fazer sem vergonhice em cima da população, condeno, não aceito, é repudiável.
No tocante às delações, neste fim de semana, a situação ficou mais complicada quando tivemos acesso ao vídeo da delação. E o vídeo começa a estender, você observa os tentáculos. Estende a um nome de um ex-prefeito de Porto Ferreira, quer dizer, o delator acusa, diz que entregou a ele, e estende ao nome de um ex-secretário de obras, de um diretor de obras, presidente de partido. E que o episódio, esse momento eu não pude acompanhar completamente, mas o episódio aconteceu dentro de um espaço, de um setor municipal. É claro que o delator, ele está ali na sua delação premiada, ele está ali narrando, ele está dizendo o que ele acha. E também, no processo criminal, nós sabemos isso, na conduta penal. Ele está denunciando os nomes, ele tem que juntar na delação todos os meios para a verossimilhança, para mostrar que aquilo que ele está denunciando realmente ou não aconteceu. Isso vai ser competência do próprio Ministério Público, que vai pôr a fundo isso e, naturalmente, o resultado vai ser o quê? O inocente vai ser declarado inocente e o culpado vai ser culpado. Agora, o engraçado na justiça brasileira é que eu nunca vi um culpado assumir a sua culpa. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um elemento que ele comete ali o seu problema, o seu erro, o seu delito, ele é acusado, ele é sentenciado, e ele depois vem e fala, não, eu errei. Eu realmente errei. Não, ele diz que ele está certo, mas a justiça está errada. Você pode ter uma filmagem, está errado, não procede. Eu espero que esse mal que está começando a nascer no município, porque não adianta fazer escondido. Não adianta ficar se escondendo sob as sombras, sob as situações escusas, sob as reuniõezinhas de patotas nas costas das pessoas, que sempre vem à tona. Algo sempre vai escapar. Porque o ser humano, graças a Deus, não é perfeito. Eu espero que o resultado, o resumo da ópera desse assunto, não leve o município a um lamaçal novamente. Porque eu acho que nós, ferreirenses, que amamos verdadeiramente a cidade, não merecemos padecer por condutas ignóbeis como as que estão sendo apontadas por aí. Sem mais nada a tratar nesta sessão, encerro-na com uma salva de palmas aos pavilhões.